Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani. Idealizamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, tá? De uma forma mais simples para que todo mundo compreenda. E também temos o objetivo de ajudar as entidades que muito precisam do nosso apoio. Hoje eu estou dedicando o vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Ajude você também. Peço a sua ajuda também para com o canal, tá certo? Clique no joinha, inscreva-se, que ajuda muito o nosso canal. O vídeo de hoje foi solicitado pelo Vitor Pugno, né? Ele pergunta se ele pode utilizar o humus de minhoca juntamente com o coat nas plantas do cultivo dele. Esta pergunta é uma pergunta muito interessante. Eu vou passar aqui a minha opinião e a minha sugestão, tá? Mas eu vou falar no finalzinho do vídeo, porque a gente precisa passar algumas considerações, tá certo? Então, que nem o Vitor, pessoal, me mande sugestões e perguntas. Isso ajuda muito esse canal. Em primeiro lugar, vamos conhecer um pouquinho sobre humus de minhoca. Bom, para quem não assistiu ainda, eu já fiz um vídeo sobre esse item, né? Somente sobre humus de minhoca, tá? Ela tá dentro do playlist sobre adubos e corretivos. Se vocês puderem assistir, seria bem interessante, tá? Bom, sobre o humus de minhoca, tá? Eu acho um adubo muito interessante, tá? 100% brasileiro, né? Então não tem nada de importação em cima do humus e que tem uma resposta bem interessante, a gente vai falar daqui a pouco, tá certo? O que é o humus de minhoca, né? Um nome um pouquinho mais sofisticado para cocô de minhoca, né? Elas são, na verdade, fezes da minhoca, tá certo? Então a minhoca normalmente ela vai se alimentar de restos de comidas, né? E as suas fezes, né? Elas são praticamente esse humus, né? Que vocês na verdade utilizam adubo para as plantas, tá certo? É interessante porque ela tem quase todos os nutrientes, né? E numa porcentagem bem interessante para a nutrição das plantas. Então ela tem nitrogênio, cálcio, potássio, enxofre, tá certo? E outros minerais muito essenciais para as plantas, né? Que a gente chama também de micronutrientes. E a grande vantagem do humus é que esse nitrogênio ela fica na forma de ácidos orgânicos, né? Então, muito conhecido aí como ácidos fúlvicos, úmicos, né? Então, são ácidos que as plantas conseguem absorver. Aproveito esse intervalinho para apresentar o meu livro, tá? Cultivo técnico de plantas suculentas, da minha autoria e de mais 2 colegas, tá certo? Esse livro está em 10 capítulos, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o capítulo de substrato, tá certo? Interessante também falar que o humus de minhoca, né, ela também ajuda na não salinização, ou seja, é um adubo que não compromete em termos de salinização, tá, do vaso, que eu sempre tenho falado aqui, né? Eu nunca vi, por exemplo, vaso salinizado com pessoas que utilizam somente humus de minhoca, tá certo? Agora, vai depender muito da quantidade que você coloca, então você vai ter que dosar também, né? Não é porque é humus, não é porque é orgânico, você vai ficar colocando a revelia, tá certo? É sempre a quantidade que as plantas necessitam. Tá? O coat já é um adubo químico, diferente do humus de minhoca, né? Aqui eu tenho um coat aqui de 6M, a gente vai falar daqui a pouco o que seja esse 6M, que
que eu utilizo muito nas pesquisas que a gente realiza no nosso orquidário. A grande vantagem do coach é porque a gente sabe exatamente quais os nutrientes e por tanto tempo que elas são liberadas para o sistema planta no vaso, tá certo? Então, quando eu falo coach 6M, como eu falei aqui, essas bolinhas aqui, esses adubos aqui, elas vão estar liberando os nutrientes num prazo de 6 meses. Interessante isso, né? Tá certo? Então você, nesse tipo de adubo, você vai colocar uma quantidade determinada, tá? Por vaso, por planta, e durante 6 meses você não precisa ficar adubando, tá? Principalmente no sistema radicular, como a gente sempre faz aqui, né? A gente sempre mostra. O resultado, tá? Obtido pela aplicação desse adubo chamado coach é muito interessante. Usaria, tá? Na produção como um todo, porque o resultado é muito satisfatório e é muito eficiente na sua nutrição. O grande problema com relação aos coaches, né, é que elas são 100% importado, né? Então elas são dolarizadas, né? Então nesse sentido, tá? É que complica um pouquinho, principalmente, tá? Para quem tem muitas plantas ou mesmo para quem tem viveiro e produtores, né? Por fim, né? Qual é a minha conclusão com relação à mistura desses dois adubos, né? Olha, você pode sim fazer essa mistura, tá certo? Você pode utilizar o humus de minhoca com coach, tá certo? A única coisa que você vai ter que prestar muita atenção e fazer um estudo, né, prévio, seria com relação à quantidade a aplicar de cada uma, tá, no vaso. Se você colocar o adubo humus de minhoca, você vai ter que colocar menos o coach, tá certo? Cada humus, o complicado é que cada humus tem uma concentração diferente de nutrientes, tá certo? Por mais que esteja no rótulo a quantidade de nitrogênio, fósforo, potássio, é muito difícil, porque cada hora a alimentação das minhocas são diferentes, então o humus vai ser diferente, você está entendendo? Então é complicado quando a gente trabalha com um adubo orgânico, porque a gente não sabe exatamente, tá, com precisão quais os nutrientes presentes lá. Diferente do coach, o coach eu sei exatamente o que tem. Quando você mistura, fica essa confusão de nutrientes, né? Mas não vá pensando que porque é adubo orgânico, humus de minhoca, ela não tem salinização nenhuma. A salinização é a presença de sais, e sais, nesse caso que a gente está falando, são os adubos, tá certo? Então, você pode usar sim as duas coisas junto. Se você fizer isso, você vai ter que diminuir a dosagem de uma ou das ambas. Vocês viram a importância dessa pergunta, né? E é que vocês me mandassem, me enviassem as suas perguntas e sugestões. Isso ajuda muito o canal. Pessoal, então peço a sua ajuda, tá, para essa entidade, esse lar, amigo de Jesus, tá certo? A irmã Conceição, ela trabalha muito para tentar ajudar os meninos e as meninas que são, na verdade, acolhidos nessa casa. São meninos que têm câncer, eles estão em tratamento, só que não tem recurso para ficar, tá, numa cidade grande, e essa instituição, ela acolhe essas crianças. Doe alimento, roupa, tá, o que vocês puderem, tá certo? Eu vou deixar aqui, tá, o descritivo e o telefone. Por favor, ajude esse pessoal. Peço também ajuda para o nosso canal, tá certo? Compartilhem, tá, esses vídeos que são importantes, né? Tá? Dê o seu like, tá? Aperte no sininho
para vocês receberem as notificações dos novos vídeos, tá? Aguardo você no próximo vídeo. Muito obrigado.